TV News no ar com o São Paulo, que vai se reforçando e ganhando novas opções. Mas há quem pense que as novidades no Morumbi estão deixando o time mais envelhecido. Foi só o São Paulo anunciar os novos reforços para motivar os rivais a irem ao mercado de memes. Time envelhecido? Equipe master? Asilo? Não, né? É claro que a zoeira na internet não tem limite e tá tudo certo. Mas a verdade é que a média de idade deste time do São Paulo é de 25 anos. Das 6 contratações que foram feitas até aqui para 2021, metade tem mais de 30 anos. São eles William e o atacante Éder, que tem 34 anos, e o zagueiro Miranda, que tem 36. O atacante Bruno Rodrigues, que veio da Ponte Preta, tem 24 anos. O lateral direito colombiano Orejuela, 25. E Benítez, meia, que veio do Vasco e tem os direitos vinculados ao Independiente da Argentina, tem 26. Gostei muito do Orejuela para lateral. Miranda dispensa comentários, é ídolo, jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira, joga muita bola. Gostei muito do Benítez e acho que o Éder pode dar certo lá na frente, porque é um jogador com passagem por seleção italiana e grandes clubes da Europa. O William e o Éder estavam em países com futebol menos, né, desenvolvido, tudo bem o México, mas assim, pouca gente daqui acompanhava ou sabia do futebol dele. O Éder estava na China, que é um país também conhecido por uma preparação física mais fraca e tal. Então eu acho que são mais dúvidas. O Bruno é um jogador que fez uma temporada interessante na Ponte, mas são 3 jogadores que não é aqueles que você diz assim, poxa, esse aqui, certeiro. Quando você pensa na equipe titular de Hernan Crespo, ainda tem Daniel Alves, com 37 anos, Volpi, com 30 e Reinaldo, com 31. Mas, por outro lado, o argentino escala também Gabriel Sara e Luan, que tem 21 anos, e Nestor, com 20. É o tal do junto e misturado, sabe? Que pode virar uma equipe competitiva. E aí cabe ao Crespo encontrar o equilíbrio entre essa molecada de Cotia, que está em evolução, que não pode perder tanto espaço e que podem dar ganho esportivo e inclusive dinheiro em futuras negociações com esses jogadores mais experientes. Só não acho que a base tem que ser o que no ano passado, o que na temporada passada foi, a protagonista. Porque aí os jogadores têm que chegar e têm que responder, porque os que foram contratados para isso não deram certo. E aí, Lofredo, hoje te dou o bom dia à distância, remotamente. Você está com quantos anos, Lofredo? Eu tô jovem, eu tô com 45. 45 é sinal de que você está envelhecendo o time do telão e rejuvenescendo o time da bancada, é isso? Depende de quem for sentar comigo para equilibrar, né? Tem muita gente mais velha do que eu, né? Então, com certeza. Vem cá, o que você destacaria jovens, nessa... Tem muito mais velhos do que eu. Hoje, Lisandra, eu estou aqui no estúdio A da minha casa, né? Trabalhando remotamente, ou trabalhando de casa, ou em bom português moderno, de home office. Home office. E aí, o que você destacaria nessa leva de contratações aí do São Paulo? A idade, realmente? Não, eu acho que a idade não tem um peso, não. Acho que você tem que avaliar aquilo que o jogador está conseguindo apresentar de acordo com a idade. Então, na verdade, o que a gente tem que ver e o que a gente não tem certeza é qual futebol William, Éder e principalmente Miranda podem dar ao São Paulo. Se você pensar, por exemplo, o Daniel Alves, será que o problema dele é uma questão de idade ou é um problema dele não estar conseguindo desenvolver o futebol de áudio, som. Por conta do posicionamento, é algo de se estudar. E às vezes tem um jogador que está um pouquinho mais velho. Por exemplo, entrou na lista ali dos 30 anos o Thiago Volpi. Isso não faz a menor diferença. Thiago Volpi com 30 anos, na posição de goleiro, pode jogar mais 5 com tranquilidade. Então, na verdade, o impacto, o que a gente vai saber se esses jogadores realmente conseguem apresentar um bom futebol em campo. Acho que não podemos descartá-los exatamente pela idade. Vamos reforçar aqui, vamos reforçar o time do telão, trazendo Carlos Cereto, de São Paulo, para conversar com a gente. Agora envelheceu. Agora envelheceu. Rejuvenescer a bancada, porque antes que você me pergunte, eu já respondo, eu tenho apenas 32 anos.
de idade. Aham. E quanto de nariz de Pinóquio aí, Sereta? Quase 32 de carreira, não, são 25 anos de carreira. Né? Um beijo, Lisandra. Bom dia, Lofredo. Um beijo pra você. Bom dia. Sereta, a gente está falando aí das contratações do São Paulo, né? Essa questão da idade que está preocupando alguns torcedores, porque metade dos reforços chega acima de 30 anos, mas a média de idade do São Paulo, com a chegada deles, não é ruim. É uma média de 25 anos, que é parecida com a média do Flamengo, por exemplo. O time fica mais cascudo, mas o Lofredo tem toda a razão. Não interessa a idade. O que interessa é se o jogador é bom ou se não é bom. Se tem qualidade ou se não tem qualidade. E é isso, essa é a grande questão. Você contrata o Miranda, quando você traz o Miranda, você está trazendo pela idolatria, você está trazendo pela experiência. Eu não sei se o Miranda está jogando, porque o Miranda estava no futebol da China. O nível do futebol chinês, ele é muito baixo, né? O Miranda é um jogador de Copa do Mundo, o Miranda é um jogador que tem muita história sobretudo no São Paulo, é tricampeão brasileiro no São Paulo. Acho que é um bom lateral, acho que é uma boa contratação. O William e Éder, eu não faço a menor ideia se os caras estão jogando bem ou não. O Éder foi jogador de seleção italiana, mas também estava no futebol da China. O William estava no futebol do México, então tem que esperar mais um pouco para saber se esses jogadores vão se encaixar no time do São Paulo. Em tese, Miranda e Orejuela são boas contratações. As outras, eu fico na dúvida. A gente fica falando em contratação, mas 3 deles ainda não foram contratados, né? Ainda não assinaram. O Benítez já está treinando com o grupo desde semana passada, mas está aí na pendência da negociação com o Vasco, que o Vasco quer uma compensação, queria o Paulinho Boia não foi para o Vasco, então está nessa dependência. O William está aguardando resultados dos exames que iniciaram na semana passada e o Éder chega da China hoje para fazer exames médicos. O Benítez eu também coloco na lista de boas contratações. Acho que é uma boa contratação, mas é bom a gente observar uma segunda temporada do Benítez. Ele fez uma boa temporada no Vasco, num time que lutou para não ser rebaixado e que acabou sendo rebaixado. Né? Uma coisa é jogar num time que disputa o campeonato todo para não ser rebaixado e que terminou o campeonato rebaixado. Outra coisa é jogar no São Paulo, num time que vai brigar para conquistar títulos. Então é bom observar uma segunda temporada do Benítez, que deve se encaixar no time do Crespo como uma espécie de enganche, como se diz no futebol argentino, que é o jogador, o camisa 10, que fica ali atrás dos atacantes. Mas ainda tem essa pendência, como você bem explicou, Lisandra, da questão o Paulinho Boia não quer ir para o Vasco, né? Então quem vai para o Vasco? De que maneira o Vasco vai ser compensado financeiramente com essa negociação do Benítez? Vai ser financeiramente, né? Porque vai ser difícil convencer um jogador do elenco do São Paulo a ir jogar no Vasco, porque o Vasco tá numa dificuldade muito grande. O jogador acaba não ficando empolgado, deveria, né? Porque o Vasco é um clube de uma grandeza espetacular no Brasil, mas é um momento bem difícil. E o Benítez está dando um salto. Ele jogava num time, porque o time do Vasco era um time pouco arrumado, em que ele tinha que chamar todas as ações para ele. E agora ele vai poder dividir essas ações. Como há uma carência muito grande de um camisa 10, acho que o São Paulo fez uma contratação interessante. Vai tá fazendo um teste de um jogador que pode se desenvolver, que já mostrou, não mostrou só no Vasco, não. No Independiente ele também mostrou que tinha bastante condição, jogando numa posição um pouquinho diferente, o que ele pode até fazer no São Paulo, então acho que ele tem a contribuir. E, Lofredo, outro dia a gente estava aqui, você mesmo estava destacando que o São Paulo inicialmente tinha dito que não contrataria, não faria grandes contratações para a temporada. Estamos aqui falando de 6 nomes, mas fato é que investir mesmo, assim, gastar com os direitos de jogador, o São Paulo só está gastando com os de Orejuela. O que é ótimo, né? Porque é assim que você tem que montar o seu time numa situação como que a gente vive hoje, né? É a prova de que você consegue fazer negócios sem fazer grandes investimentos. Acho que o São Paulo tá pegando 6 jogadores aí no mercado, ou seja,